Azulim, tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Mulher que raptou bebê no HC da UFO vai a júri popular pela morte de uma farmacêutica em 2020. Poste cai no distrito industrial logo cedo e causa falta de energia. Incêndio em área de pastagem perto do Pau Furado atinge cerca de 2 hectares. Começa a vacinação contra pneumonia e meningite em Patos e Araxá. Seu Minas Urgente já começou. Olá, muito boa tarde para você. Muito obrigado por sua companhia em mais esta semana de férias do Ricardo. Olha, é claro que eu não podia começar o Minas Urgente de hoje com minha sincera solidariedade a todos os torcedores brasileiros. Não foi desta vez, mais uma vez. São 6 edições de Copa do Mundo à espera do Hexa. Que melhores momentos nos aguardem no futuro. Não há dúvida que termina mesmo um ciclo e é preciso que o novo chegue com mais compromisso, direcionamento correto e profissionais, claro, há exceções, realmente cientes da seriedade do que é um torneio como a Copa do Mundo, com o histórico que a seleção canarinho tem. É preciso trocar a esperança vazia pela ação, pelo trabalho sério, sem deixar se levar por holofotes que só beneficiam alguns em detrimento do coletivo, do objetivo coletivo, ao futebol e não à cafajestagem. Nem todos, obviamente. Que 2030 possamos contar uma história diferente. E para terminar, não sermos empurrados de novo a uma realidade fantasiosa, enganadora, que claramente não existia, mas que nos jogaram goela abaixo. Mas a realidade se mostrou em forma de lágrimas dos torcedores, das crianças, lágrimas estas reais, verdadeira. Dito isto, vamos começar com as notícias, pois a vida continua com as suas dores e delícias, mais dores geralmente, infelizmente. Não bastasse a tristeza e a decepção com o jogo, houve problemas sérios com torcedores. Vamos começar falando de Patrocínio, uma quase tragédia. Pouco antes do início do jogo do Brasil, uma adolescente, dirigindo um carro, invadiu a calçada de um bar, atropelando as pessoas que estavam na mesa. As informações com a Maria Eduarda. Maria, boa tarde. Boa tarde, Alexandre, para você que nos acompanha, uma boa semana a todos. E é isso, né? Esse adolescente foi apreendido em Patrocínio durante o jogo, né, aqui do Brasil em Patrocínio, perdão. Ele acabou atingindo aí várias pessoas que estavam no bar assistindo o jogo, né, na tarde de ontem no bairro Serra Negra. As imagens das câmeras de segurança mostram o momento em que essa adolescente faz uma curva e atinge, né, vários torcedores que estavam ali no bar assistindo o jogo. O adolescente é retirado do carro e também é agredido. Segundo informações do SAMU, 3 pessoas ficaram feridas, entre elas uma mulher de 28 anos com uma fratura exposta na perna e outras 2 ficaram apenas com leves ferimentos e todos eles foram encaminhados à UPA. De acordo com a Polícia Civil, foi lavrado, né, um boletim de ocorrência de ato infracional análogo ao crime de lesão corporal culposa. O menor assinou, né, um termo circunstancial e foi liberado também juntamente com um representante legal e o caso ainda segue sob investigação da Polícia Civil. E, Leal, não para por aí, não, essas agressões que aconteceram com torcedores. Em Ituiutaba, um homem de 27 anos foi esfaqueado e morreu durante uma briga generalizada do Jogo do Brasil no centro de Ituiutaba. As imagens mostram, né, uma confusão em que começa, né, um momento. 3 homens agridem a vítima, que cai no chão e é atacada com golpes de faca algumas vezes. Segundo informações do boletim de ocorrência da PM, o homem chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital,
mas não resistiu aos ferimentos e infelizmente ele morreu. Até o momento, nenhum suspeito foi conduzido, né, à delegacia e segue aí as investigações da polícia para tentar localizar, né, o suspeito e identificá-lo. E também as possíveis causas dessas brigas. Volto com você. Ok, Maria, muito obrigado. Dá para voltar a imagem lá do acontecimento no bar em que esse jovem dirigindo um carro, um adolescente, olha aí a situação. As pessoas esperando o início do jogo, conversando, confraternizando, inclusive tinha um homem com uma criança no colo, ele conseguiu sair na hora. O carro invade, então, aí a calçada do bar. Você vê que as pessoas retiram esse adolescente. Esse adolescente não podia estar dirigindo, obviamente. Onde estavam os pais desse adolescente? É a pergunta que fica. Será que ele pegou esse carro sem os pais saberem? Às vezes acontece isso. Às vezes acontece isso. Fato é que poderia ter causado uma tragédia. Uma mulher, ela teve fratura exposta na perna, foi o ferimento mais grave, mas poderia ter causado uma tragédia antes do início do jogo. É preciso que esses pais sejam ouvidos, os pais desse adolescente. Ele foi ouvido e depois liberado, mas os pais precisam ser ouvidos para que sejam responsabilizados. Esse jovem, ele não pegou esse carro de quem? É preciso saber tudo isso. Esse carro é de quem? Esse carro é furtado? Esse carro é roubado? Esse carro é da família? É preciso esclarecer tudo isso, porque isso poderia virar uma grande tragédia. Agora, a gente pode mostrar, então, lá o incidente em Ituiutaba, e aí sim, com morte. Olha, foi no bairro Céu Azul, em Ituiutaba, uma confusão generalizada, uma briga generalizada, porque as pessoas elas devem sair para torcer por uma Copa do Mundo para celebrar, mesmo que perca. É do jogo, é do jogo. Há responsabilidades? Eu falei aqui no início do programa e não retiro nada do que eu falei. Mas as pessoas saem para celebrar. Se perdeu, continua lá conversando, se divertindo, enfim, é vida que segue. A gente também precisa, o brasileiro também precisa aprender a perder. A gente muitas vezes não sabe perder. Há um problema aí, uma falha psicológica que a gente não aguenta perder, principalmente quando é jogo do Brasil, né? Então tá aí, um homem acabou morrendo, uma coisa terrível, foi esfaqueado por causa de uma briga generalizada. A polícia interveio, inclusive usou gás de pimenta para tentar dispersar a multidão. E como se não bastasse, tem mais confusão relacionada ao jogo de ontem. Foi um bar em Patos de Minas. Agora quem traz as informações é o Gustavo Galvão. Gustavo, querido, é com você. As coisas não terminaram só em Ituiutaba e Patrocínio, né? Leal, muito boa tarde para você, uma ótima segunda-feira a todos que acompanham o Minas Urgente. Parece que o pessoal aqui das cidades do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba tiraram um domingo para protagonizar confusão, obviamente não generalizando, né? Desta vez o fato aconteceu em um bar na rua Onaldo Lima, bairro Jardim Céu Azul, aqui em Patos de Minas. As imagens das câmeras de segurança e também de pessoas que compartilharam esses vídeos em grupos de aplicativos de mensagens e também em rede social mostra pessoas se agredindo ali, né, mutualmente, e inclusive em certos momentos elas utilizam do mobiliário do bar, mesas e cadeiras para arremessarem em direção a outra pessoa e a partir dali foi iniciada uma confusão generalizada que aconteceu durante a transmissão de Brasil e Noruega. A equipe de reportagem da Band Triângulo, Leal, entrou em contato com a Polícia Militar aqui de Patos de Minas e até o momento não há nenhuma informação oficial do que poderia ter ocasionado essa briga que culminou numa confusão generalizada nesse bar que fica bem tradicional ali no Jardim Céu Azul, aqui em Patos de Minas. Obviamente, acaso nós tenhamos um retorno da Polícia Militar, a gente mostra aqui para os telespectadores da Band Triângulo. Mas o que mais impressiona, Leal, é que as pessoas utilizaram mesas, cadeiras e copos para arremessarem nas outras. E isso acabou provocando algo totalmente fora do controle. As imagens ainda continuam circulando aqui em Patos de Minas, um fato que assustou e muito a comunidade local, viu? Eu volto com você.
Ok, Gustavo, obrigado. É uma barbaridade. É uma barbaridade, olha isso. E é um bar bem estruturado. Não é qualquer barzinho de esquina, é um bar bem estruturado, um bar grande. Provavelmente as coisas aí não são baratas, então são pessoas que têm dinheiro, que têm uma certa posição, né? Não é pobre paupérrimo que tá aí nesse bar, não. São pessoas que têm dinheiro para gastar, que foram lá para beber, para comer, e acabou com essa barbaridade, gente. Acabou com essa barbaridade, mesas sendo jogadas, cadeira voando. Como é que pode uma coisa dessa? Olha só para isso. Eu fico impressionado com uma coisa, porque isso aí a gente tem que repudiar, porque isso não é o espírito de uma Copa do Mundo. Mas tem gente criticando o fato de o Vini Júnior, eu vi rapidamente, de o Vini Júnior ter dado um abraço no cara lá, esqueci o nome dele, do cara lá da Noruega que fez o gol. Ele se solidarizou com o cara, deu um abraço. Isso é o espírito esportivo. Ora, só porque perdeu eu vou eliminar o cara? A lógica não é essa. A lógica não pode ser essa. O espírito esportivo, o espírito de uma Copa, que inclui uma Copa do Mundo, tem que ser o espírito de, tá bom, perdeu, eu vou seguir em frente. Olha, parabéns. Parabéns por você ter feito um bom jogo. Ou se não fez um bom jogo, infelizmente nós não fizemos um bom jogo, mas não é por isso que eu vou virar inimigo seu. Então tem gente criticando o Vini Júnior. Eu critico isso aí. Isso não é espírito esportivo, isso é barbárie. Claro que bebida conta nessas horas, hein, gente? Tem muita gente falando aí de bet, eu também sou contra a propaganda de bet, essa excessiva propaganda de bet, esse libera geral, mas também bebida alcoólica é problemática. A gente sabe disso, né? Mas eu não vou entrar nessa polêmica agora. Bom, a Cláudia Soares Alves e o Paulo Roberto Gomes da Silva irão a júri popular após decisão da Vara Criminal de Uberlândia. Os dois são acusados da morte de uma farmacêutica em 2020. A Maria Eduarda está de volta com essa informação. Maria, por favor. Bom, a Justiça manteve, o pedido do Ministério Público que leva Cláudia Soares e também Paulo Roberto a júri popular justamente pelo assassinato da Renata Bocato ocorrido em novembro de 2020. Lembrando que Cláudia Soares é bem conhecida principalmente, por ter sequestrado um bebê em julho de 2024 dentro do Hospital de Clínicas da UFO. Mas esse caso ela responde em separado. A defesa de Cláudia e também de Paulo tentaram recorrer a essa decisão do júri popular em primeira instância e o juiz acabou rejeitando os pedidos e manteve a decisão. Com isso, Cláudia continua sendo apontada como a mandante do crime e Paulo Roberto como o principal executor. Renata, relembrando um pouquinho do crime, a Renata foi morta a tiros às 7 horas da manhã no bairro Roosevelt, quando chegava para trabalhar na farmácia. Segundo a Polícia Civil, o assassinato teve motivação passional. A vítima era ex-esposa de um homem com que Cláudia tinha uma relação e, de acordo ainda com o delegado Eduardo Leal, a Cláudia teria planejado esse crime justamente para assumir esse relacionamento e também assumir a guarda da filha que Renata teve com o ex-marido. O crime chocou a cidade de Uberlândia, pela brutalidade. Na época, Cláudia e o executor teriam deixado ao lado da vítima um pênis de borracha e também uma carta escrita à mão. Esses objetos foram usados para tentar desmoralizar a vítima e também para desviar o foco da investigação. O julgamento ainda não tem uma data definida e ambos seguem presos desde o ano passado justamente por esse assassinato. Volto com você, Leal. Ok, obrigado mais uma vez. Olha, gente, eu lembro muito bem desse caso. Essa mulher chegou aí a Salvador porque ela queria comprar uma criança. Ela foi numa comunidade pobre, procurou uma igreja e propôs a compra de uma criança. Perguntou ali se tinha alguma criança recém-nascida ou se alguém estava prestes a dar à luz, mas, se eu não me engano, era o pastor ou foi o líder da comunidade, dessa comunidade que fica em Salvador, na Bahia, minha terra, que acabou
estranhando essa atitude dela, e isso ganhou repercussão nacional, porque ela acabou dando entrevista falando que ela chegou a propor dinheiro para comprar, né, essa criança. Dá um documentário, essa situação toda que esta mulher está envolvida, dá um documentário. Alguém deve fazer em algum momento isso. É uma coisa de louco. Polícia concluiu o inquérito sobre a morte de Mateu Cruz Mussa, de 5 anos, que caiu do 12º andar de um prédio em Uberlândia, em novembro do ano passado. O relatório foi encaminhado à Justiça sem indiciamento de nenhum responsável e com sugestão de arquivamento. Segundo a investigação, baseada em levantamentos periciais, a criança teria acessado uma janela sem tela, na verdade um basculante, né, de proteção, usando uma cadeira e uma mesa infantil. Isso foi no banheiro. Agora o caso será analisado pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário, que decidirão sobre o arquivamento definitivo. Eu queria chamar a atenção aqui, porque durante esse acontecimento, em novembro do ano passado, houve a discussão justamente por esses basculantes, né? Se realmente eles são seguros. Havia grade de proteção, rede de proteção em todo o apartamento. Só não no acesso a esse basculante. E, segundo as investigações, esse menino teria usado, então, a mesa que estava dentro do banheiro e a cadeira e caiu do basculante. Gente, nós estamos entrando em mês de férias escolares. As crianças vão estar mais em casa, então é preciso que os pais tenham cuidado, não só com quedas, mas também intoxicações, afogamentos, enfim, é preciso ter toda a atenção com as crianças na cozinha também, né? Panelas, enfim. Vamos falar de coisa boa agora? Para deixar sua casa limpa de verdade, sem perder tempo nem fazer esforço demais, escolha quem entende do assunto. A linha Azulim tem um produto certo para cada canto da casa, cozinha, banheiro, pisos e muito mais. Com qualidade e praticidade, Azulim facilita a sua rotina e entrega aquele resultado que dá gosto de ver. Assista aí ao vídeo. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa e, claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Ai, mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. Olha, limpeza eficiente, perfume agradável e cuidado em cada detalhe, porque quando é bom assim, você já sabe, só Azulim. Azulim é da Start. Em Uberaba, um buraco que se formou há cerca de 6 meses está preocupando moradores e motoristas da área central da cidade. Vamos ouvir. Inúmeros veículos caem nesse buraco diariamente na área central de Uberaba. Moradores da região estão preocupados com a situação que está assim há vários meses. Isso aqui já passou 6 meses ou mais. Então eu tenho visto aí vários veículos passando por esse buraco aí, estragando a suspensão dos veículos. Motociclista quase caindo aqui, eu já presenciei várias vezes. E o pessoal reclama muito aqui, os usuários da via. Eu trabalho aqui na região há 9 meses, no período noturno, e tenho presenciado isso aí. E nada está sendo feito para amenizar o problema aí. Quase sempre eu pego umas pedras por aqui, tijolos, e jogo para amenizar. Já não tem mais pedra para jogar no buraco. Então eu peço os órgãos competentes para poder regularizar o problema aí. Esse buraco está aqui já faz um tempo, né? E assim, sempre que eu vou virar para estacionar minha moto, eu quase caio nele, eu caio nele. Graças a Deus não chegou a estragar minha moto, mas por ser bem na virada, ele tá bem perigoso. Então, assim, risco de causar acidente no lugar movimentado desse, né? Então, assim, seria bom mesmo se a gente conseguisse tampar ele. Seria muito bom, porque é um lugar que todo mundo passa o tempo todo, né? Sempre escuto várias buzinas aqui do povo passando mais devagar e tudo mais. Então, assim, o risco tá grande. Além do buraco, outra preocupação de moradores aqui da região da área central da cidade é relacionada ao trânsito, devido ao intenso fluxo e à velocidade em que passam os veículos. Eu já presenciei vários acidentes aqui. O pessoal desce em alta velocidade aqui pela Major Eustáquio e o pessoal que vai acessar a Major Eustáquio fica com dificuldade. Tanto da Teolófilo Otoni, como a que vem ali na retaguarda da UPA.
Então eles têm dificuldade. Então seria viável colocar um redutor de velocidade. Aí já amenizava bastante, já resolveria o problema. Gente, é quase um período de gestação, né? Tem 6 meses. Faltam 3 meses para atingir os 9 meses. É uma gestação que esse buraco está aí causando problemas aos moradores. Não é possível. Bom, vamos lá. Em nota, a Prefeitura de Uberaba informou que a Operação Tapa Buraco na Rua Major Eustáquio, próximo à Rua Teófilo Otônio, já está programada e deve ser realizada ainda esta semana. Já deveria estar programada há muito tempo, são 6 meses, gente. Como eu falei, é quase uma gestação. Já sobre a instalação de um semáforo no local, a Superintendência de Trânsito informou que a demanda será avaliada por meio de um estudo técnico que vai verificar a necessidade e a viabilidade da implantação do equipamento. Mas parece não haver dúvida aí da necessidade e viabilidade de um semáforo nesse local. Afinal, são os moradores que estão lá que sabem que o problema existe. Um poste tombou no bairro Distrito Industrial aqui em Uberlândia e provocou falta de energia nas proximidades. A Maria está de volta com essas informações. Oi, Maria. Oi, Leal. Aqui eu tô no Terra Nova e agora a informação que eu tenho aqui, na verdade, é sobre a falta de energia aqui no local do Terra Nova, Granja Marileusa, né? Terra Nova, os condomínios que estão aqui próximos. Inclusive, a gente está aqui com a síndica, que vai falar um pouquinho para a gente. Ela é, na verdade, moradora aqui do local, né? A Maria Célia. E ela vai informar um pouquinho para a gente sobre essa situação. Muitos moradores estão reclamando, né, dessa situação. Sim. Meu nome é Maria Célia, sou moradora do Terra Nova 2. Nós temos essa queda constante de energia recorrente já há muito tempo. Foi aberta um processo contra a CEMIG, também uma CPI foi instaurada e nenhuma irregularidade foi encontrada pelos técnicos. E nós também precisamos de uma solução para isso. Nós abrimos protocolos recorrentes todos os dias. Essa queda de energia começa em torno de 6 horas da tarde. Não há nenhuma resposta da CEMIG em relação a isso, apenas que não há nenhuma irregularidade. Todos os moradores estão passando esse transtorno diariamente, não só aqui nos Terra Novos, mas em todos os bairros da região. E a CEMIG não dá nenhum respaldo, né, em relação a isso? Não, nenhuma resposta, nada concreto. Porque se há alguma irregularidade, se há uma manutenção constante, recorrente da CEMIG, é porque algo está errado. Essa manutenção não deveria ser recorrente. Bom, muito obrigada, Maria Célia. E voltando um pouquinho, Leal, sobre essa questão de iluminação, como você mencionou aí no bairro Industrial, aconteceu, né, esse poste, um veículo estava entrando, né, dentro de uma empresa ali no bairro Industrial e ele acabou fazendo uma manobra e colidindo na parte traseira do veículo em um poste. A região ali ficou sem energia por um tempo, a gente chegou aí no local e a CEMIG já estava, né, fazendo a manutenção desse poste, trocando por um novo poste lá no bairro Industrial hoje pela manhã. Volto com você. Tá bom, muito obrigado, Maria. Claro, a energia já está restabelecida aí nesse poste que tombou, né, provocou falta de luz no bairro e a gente espera que a situação lá no Terra Nova, que a gente viu também aí moradores reclamando, seja resolvida. Um telespectador aqui de Uberlândia enviou imagens que mostram a situação da Avenida José Fonseca e Silva, em frente ao supermercado no Jardim Europa. O pessoal está descartando lixo na rua e a situação já está assim há mais de um mês e está atraindo ratos. Pois é. De acordo com o DEMAI, a coleta de lixo no Jardim Europa acontece toda terça, quinta e sexta. Então, vou repetir, gente, terça, quinta e sexta, a partir das 7 horas da manhã. Por isso, é importante que esses resíduos sejam colocados para coleta apenas nas datas programadas e em recipientes adequados. Meu povo, pelo amor de Deus, lixo assim atrai um monte de coisa ruim. Rato, barata e o pior, escorpião. Escorpião que acaba caminhando, entrando numa casa e machucando uma pessoa, machucando uma criança. Vamos ter consciência, pelo amor de Deus.
Porque não é só deixar feia a cidade, não, né? Mostrar que a gente é mal educado, porque desculpa, mas quando eu vejo uma imagem dessa, eu só posso pensar assim, ô gente mal educada. Ô gente mal educada. Então vamos ter consciência. Vamos para um rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta? Fica aí. Se a sua vizinha não te conta o segredo dela para cuidar da casa, eu conto o meu. É só usar a linha Azulim. Tem um Azulim para cada canto da casa e, claro, faz o que você precisa sem tanto esforço. Ai, mas eu vi uma misturinha milagrosa na internet. Relaxa. A gente já misturou aqui tudo o que você precisa. Qualidade com praticidade. Bom assim, só Azulim. É da Start. Hora do PicStopZema.com. Acessou, escolheu, economizou. Tudo para otimizar sua rotina. Você encontra aqui. Temos móveis, Smart TVs, eletrodomésticos, celulares e muito mais. E o melhor, todo o site em 12 vezes sem juros, com frete grátis em mais de 1000 produtos. Ou, se preferir, retire seu pedido em uma das mais de 490 lojas Zema. PicStopZema.com. A parada obrigatória para quem ama economizar. Philips Aparelhos Auditivos. Inovação e confiança para a sua audição. Cuide da sua saúde auditiva com qualidade sonora premium e tecnologia exclusiva Philips. Conheça o portfólio completo de soluções auditivas. Aparelhos discretos, confortáveis e personalizados para o seu estilo de vida. Agende sua avaliação auditiva e reconecte-se com os sons que você mais ama. Philips Aparelhos Auditivos. A marca que você confia, cuidando da sua audição. A Mais Que Médicos Brasil traz para Uberaba e região um novo conceito quando o assunto é cuidados com a saúde. Um plano assistencial que vai muito além da medicina, não é, Jefferson? É isso mesmo. Você paga R$ 69,90 e tem acesso a consultas e exames com benefícios especiais. Vem para Mais Que Médicos você também. Vem para cá. Aqui na Nacional Peças você encontra atendimento de qualidade, mão de obra especializada e sempre o melhor preço da região, não é isso, Davi? Isso mesmo, temos oferta especial em baterias Eliar com condições imperdíveis de pagamento. Economia e confiança é aqui. Nacional Peças, vem pra cá. Atenção você de Uberaba e região, já abasteceu seu comércio para as festividades do mês de julho? O Cervejeiro Bebidas tem uma grande variedade de bebidas com os melhores preços, né, Nelson? É isso mesmo, são 3 lojas prontinhas para te atender e você pode pedir pelo Televendas 3336-6000. Cervejeiro Bebidas, vem pra cá. Gira Autoband, direto da Osaka Toyota. E hoje a gente está aqui para mostrar para vocês o Yaris Cross, não é isso mesmo, Wanderson? Isso mesmo, pessoal. Estamos aqui com o queridinho Yaris Cross, veículo 1.5 aspirado com 10 anos de garantia. Para você que procura um carro tecnológico, robusto, esse é o carro ideal. O carro já tem um sistema ADAS com sistema de frenagem de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, acendimento do faróis automático, possui também multimídia com 10 polegadas com espelhamento sem fio, tanto para Android Auto como Apple CarPlay, possui rodas de liga Aro 17 com freio a disco nas 4 rodas, além de um carro bem robusto, um carro muito econômico. Ele está com a supervalorização do seu usado, com bônus de R$10 mil, também taxa zero. Venham conhecer de perto, façam um test drive que eu tenho certeza que vocês vão amar aqui na Osaka Toyota. Vem pra cá. Minas Urgente de volta. Olha só, a Rede Municipal de Saúde de Araxá passou a oferecer, a partir de hoje, uma nova vacina para reforçar a proteção das crianças contra doenças graves. Quem traz as informações é o César Campos. César, boa tarde para você, querido. Boa semana. Ei, Alexandre, boa tarde para você, boa semana para você e para todos. Importante essa informação, hein? Começou hoje, segunda-feira, a aplicação da vacina pneumocócica 20 valente, a Pneumo 20, mais conhecida como Pneumo 20. Essa vacina está sendo distribuída em todas as unidades de saúde aqui de Araxá. O novo imunizante vai passar a integrar o calendário nacional de vacinação e vai ampliar a vacinação aí, a proteção contra doenças causadas pela bactéria pneumococo. Entre elas, Alexandre, estão a pneumonia, meningite, otite,
infecções generalizadas que podem provocar aí complicações graves, especialmente nas crianças. A Secretaria Municipal de Saúde esclarece que a mudança não vai alterar em nada o esquema vacinal de quem já iniciou a imunização com a vacinação antiga, a pneumo 10. Durante o período de transição, as duas vacinas vão ser utilizadas conforme a disponibilidade dos estoques e também as orientações do Ministério da Saúde. A primeira dose é no segundo mês de vida, seguem todas as doses. A criança que já completou aí as 3 doses da pneumo 10 não precisa receber mais uma nova dose. A orientação da Secretaria de Saúde é que pais responsáveis mantenham a caderneta de vacinação sempre atualizada e procurem a unidade de saúde nas datas indicadas para evitar aí os atrasos. A pneumo 20 está disponível gratuitamente em todas as salas de vacinação do município. É só encontrar mais perto e ir lá se vacinar. Tem todo o esquema vacinal, 2 meses, e aí segue as 3 doses. Eu volto com você, Alexandre. Muito obrigado, César. Pois essa vacina já está sendo aplicada aqui em Uberlândia e em Patos de Minas. Também tem início dessa vacina. Vamos para lá agora com Gustavo Galvão. Ele já está pronto. Gustavo, é com você. Disse a distribuição da pneumo 20, ela previne contra bactérias do pneumococo, né, que são os responsáveis por pneumonias, otite, sinusite, meningite, que é uma das principais causas de adoecimentos, de internação e óbitos de criança. Qual o público-alvo? A gente está fazendo essa transição nesse momento, né? Então ela veio em substituição da pneumo 10, que é a que a gente utiliza até o momento, que ela contém 10 sorotipos, né, do pneumococo. Essa que veio em substituição é a pneumo 20, então ela dobrou a quantidade de sorotipos. E o público vai ser aos 2 meses, é feita com pneumo 20, com 4 meses com a pneumo 10, nesse período de transição, e depois o reforço com 12 meses, com a pneumo 20 também. Lembrando que a criança que tiver com todo o esquema completo já, né, já fez a dose de 1 aninho, ela não vai ganhar dose extra de pneumo 20. Importante que pais ou responsáveis fiquem atentos porque as doses são limitadas, é isso? Isso, né? Nós recebemos pouquíssimas doses, em torno de 250 doses, distribuímos para todas as salas de vacinas aqui de Patos de Minas, deu cerca de 6 doses apenas, né, por equipe de saúde. À medida que o Estado for enviando, a gente vai encaminhando para as unidades de saúde para fazer essa vacinação. Então, se acabar essas doses, a gente vai continuar a vacinação com a pneumo 10, até acabar esse período de transição aí, onde vai ficar somente a pneumo 20. Ok, Vanessa, muito obrigado por sua participação. Portanto, Leal, informações repassadas e desenvolvidas aqui pela Vanessa. Importante que pais ou responsáveis fiquem atentos, porque o prazo é limitado, as doses também são limitadas, mas, como ela disse aqui, é uma proteção para uma série de doenças que atingem principalmente os pequeninos. Eu volto com você. Obrigado, Gustavo Galvão. Pois é, gente, a gente espera só que não acabe a vacina, né? Nós temos aí uma dose limitada, como disse a moça, 250 doses, é muito pouco, mas ela diz que a partir do momento que o Estado for enviando, vai sendo disponibilizada. A gente espera que sim, porque a pneumo 20, essa vacina, ela combate doenças gravíssimas nas crianças, meningite, gente, pneumonia. A criança ainda está ali com o seu sistema imunológico sendo fortalecido. Então é preciso que os pais fiquem atentos, levem os filhos para vacinar e que não falte vacina. Atualize, vacina salva vidas. Volta aqui para mim, vamos falar dos ganhadores do Triângulo da Sorte do dia 28 de junho. No primeiro prêmio, tivemos um ganhador que ganhou R$15 mil. Foi ele, Cairo de Uberlândia. No segundo prêmio, tivemos um ganhador que ganhou R$20 mil. Foi ele, Vicente, também de Uberlândia. No terceiro prêmio, tivemos um ganhador que ganhou R$30 mil. Foi o Vanoni, de Frutal. No quarto prêmio, tivemos uma ganhadora que ganhou R$300 mil. Foi ela, a Luzia, de Patos de Minas. E no Giro da Sorte, teve 30 ganhadores com R$1.500 cada. 14 ganhadores de Uberlândia, 6 ganhadores de Uberaba, 3 ganhadores de Ituiutaba, 2 ganhadores de Coromandel.
um ganhador de Sacramento, um ganhador de Canápolis, um ganhador de Patos de Minas, um ganhador de Blumenau, um ganhador de Araxá. Ir do aluguel. Viajar tranquilo nessas férias. Então compre o Triângulo da Sorte, que tem mais de 400 mil reais em prêmios. E só no quarto prêmio, 300 mil reais. No primeiro e segundo prêmio, 20 mil reais em cada. No terceiro, 25 mil. No quarto prêmio, 300 mil reais. Mais 30 giros de R$1.500 cada. Mais de 400 mil reais em prêmios. Adquirindo o Triângulo da Sorte, você estará ajudando essa paz na nossa região. Esse é nosso e é daqui. Um caminhão tombou na MGC 455 em Planura. De acordo com o motorista, ele perdeu o controle do veículo e saiu da pista de rolamento. E quando tentou retornar para a rodovia, o caminhão tombou. O motorista não se machucou, ainda bem, mas a passageira, infelizmente, sofreu ferimentos graves no braço direito e foi levada até o hospital de Uberaba. A pista continua interditada nos dois sentidos. Olha a situação em que ficou esse caminhão, um caminhão enorme. Atravessou completamente a pista, obstruiu completamente a pista. É claro, a gente espera que essa moça que ficou ferida, ela se recupere rapidamente. Uma mulher de 32 anos morreu em um acidente na MG 188 entre Patrocínio e a comunidade de Santa Rosa. Carlinhos, a motorista perdeu o controle do veículo, foi isso? Boa tarde para você. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde para todos ligados no Minas. As informações que foram levantadas para se apurar as causas do acidente levam a crer, Alexandre, que ela tenha perdido o controle da direção do veículo, até pelo horário que isso aconteceu, por volta de 12h30. Ela saiu da rodovia e acabou batendo numa árvore à margem da rodovia. A vítima, uma conhecida, uma jovem advogada conhecida, Lohane Stefani, era advogada muito conhecida no meio do direito. Ela também ficou presa às ferragens, até pela condição que ficou a estrutura do carro dela ao bater nesta árvore. As equipes de resgate chegaram a ser acionadas, mas constataram já a morte da Lohane no local. Ela foi sepultada ontem mesmo, no domingo, no cemitério Parque da Esperança, em Patos de Minas. Inclusive, a OAB local manifestou condolências e solidariedade à família desta jovem advogada, 32 anos, a Lohane, que agora neste cenário de rodovia perigosa, faz-se mais uma vítima da condição do trânsito nesse trecho aí da rodovia. Alexandre. Muito obrigado, Carlinho. Claro, nossa solidariedade, nosso pesar a famílias, amigos da Lohane. Como o Carlinhos disse, a OAB emitiu uma nota também de pesar. Não se sabe ainda, as investigações vão descobrir o que foi que houve, né, que o carro da Lohane acabou saindo da pista e batendo nesta árvore. Não se sabe se houve algum problema mecânico ou se a advogada passou mal. Enfim, só as investigações vão mostrar para a gente o que foi realmente o que aconteceu nesse acidente. E neste sábado aconteceu o velório do Romildo Batista de Lima, o pastor de 69 anos que morava aqui em Uberlândia e foi vítima dos terremotos lá na Venezuela. O corpo chegou ao Brasil na sexta-feira, 11 dias após a morte dele, e foi sepultado no cemitério Campo do Bom Pastor, no bairro Planalto. Vamos a um breve intervalo, seu Minas Urgente volta já, fica aí. Em Uberlândia tem muito trabalho todo dia, para a saúde avançar e chegar até você. As obras do CAPS estão acontecendo no Novo Mundo. E em breve tem CAPS no Jardim Botânico, para fortalecer o atendimento em saúde mental. A cidade ganhou um novo hospital de internação, mais moderno e equipe completa. E já fica pronto o novo ambulatório Herbert de Souza, maior e mais moderno, para cuidar melhor das pessoas. Criamos o programa Mulher em Foco, ampliando as consultas e exames para a mulher. Com mutirões de saúde ocular, a Prefeitura zerou a fila de cirurgias de catarata, além de dar óculos de graça para as crianças da rede pública. Investir em saúde é investir na vida. Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos.
O período chuvoso está chegando. Venha conferir os pneus e freios do seu carro. Na Mila, você encontra todas as marcas de pneus nacionais e importados. Troca de óleo, amortecedores, higienização de ar-condicionado. Também é na Mila. Varanda e Living e Roberto Reis Casa. Tudo para sua casa em um só endereço. Móveis internos e externos, marcas exclusivas. Venha nos visitar na esquina mais charmosa da cidade. A Copa está pegando fogo e o Foscarini está preparado para deixar cada jogo mais especial. Bebidas geladas, carnes, petiscos e ofertas imperdíveis para a sua comemoração. Não é isso, Juliana? É isso mesmo. Chame agora no nosso WhatsApp e faça o seu pedido. Supermercado Foscarini. Vem pra cá. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. São 2 lojas em Uberaba e 2 em Uberlândia. E em breve uma loja com mais espaço para te atender, é isso, Fabiana? É isso mesmo. Estamos ampliando e modernizando a unidade da Marco Xerém em Uberaba. A troca de óleo do Grupo Casa dos Filtros. Vem pra cá. Aqui na Lip Truck, a lavagem de veículos pesados é levado a sério. Lavagem simples e geral, por cima e por baixo, motor, baús, tanques, cabines e faz lubrificação, né, Starley? É isso aí, Emerson. Traz pra cá seu bruto que a gente dá aquele talento que ele merece. Lip Truck, seu parceiro da estrada. Vem pra cá. Histórias reais de quem acreditou, plantou e hoje colhe resultados. Sementes de cooperação. Quem planta junto, colhe mais. Toda quinta no Minas Urgente. Oferecimento Sicoob. Mais que uma escolha financeira. O incêndio na área de pastagem, perto do Parque Estadual do Pau Furado, atingiu cerca de 2 hectares e causou interrupção de energia em uma chácara nas imediações. É o Carlinhos Vilela que volta com essa informação. Carlinhos. Pois é, Alexandre, e este incêndio aí exigiu, inclusive, muita rapidez, agilidade técnica dos bombeiros para evitar que essas chamas que já tinham atingido aí essa área de pastagem, causado consequências em chácaras na proximidade, também saísse de controle e acabasse atingindo outras áreas. Foi feita, inclusive, a chamada linha fria para isolar o fogo e os focos, né, desse incêndio e, é claro, também o trabalho de rescaldo após a extinção total desse incêndio. Além do combate ao fogo propriamente dito nesse incêndio, a preocupação também foi, e é sempre, né, com o Parque do Pau Furado, porque só no ano passado, Alexandre, a área do parque sofreu diversos danos com incêndios, queimadas, mais de 65 hectares, né, foram consumidos pelo fogo, e para piorar, né, este ano, o fenômeno El Niño deve provocar períodos mais secos também, de baixa umidade, elevação de temperatura, né, o que favorece aí a ocorrência de incêndios. Aqui em Uberlândia, especialistas estão alertando aí para temperaturas que podem chegar até 38 graus no segundo semestre, agora já no início do segundo semestre, com irregularidades também de chuvas em toda a região, ou seja, todo cuidado é pouco e a orientação é para que se não ateie fogo, não brinque com fogo perto desse local do Parque Estadual do Pau Furado, que é uma das reservas naturais e ambientais mais importantes aqui da região, viu? Ok, obrigado, Carlinhos. A gente sabe, não porque eu estou dizendo, mas a maioria desses incêndios são criminosos. As pessoas vão lá e colocam fogo, né? Então é importante a gente ficar atento a isso, porque agora a gente vai começar um período de muita seca. E aí, para não se repetir o que todo ano acontece, que é quase um incêndio em floresta ou mesmo em terreno baldio, nas áreas urbanas, quase que diariamente. Então, se você tiver o seu terreno baldio lá cheio de mato e você quiser eliminar esse mato, não vai lá e toca fogo não, minha gente. Pelo amor de Deus. Ou mesmo se você estiver fumando, não joga bituca de cigarro no mato não. Isso é prejudicial não só à natureza, à fauna e flora não. É prejudicial também ao ser humano. Por quê? Porque essa fumaça é altamente tóxica. Será que a gente precisa repetir isso aqui todos os dias? Essa fumaça é altamente tóxica e principalmente se inaladas por crianças e idosos podem causar sérios problemas e levar até a morte. Então vamos ficar atento, como disse o Carlinhos, nós estamos começando a entrar num período de muita seca e esses incêndios podem ser mais frequentes.
Cada vez mais as pessoas aderem às corridas de rua, mas a preparação vai muito além da disposição. É preciso respeitar os limites do corpo e, claro, seguir alguns cuidados. Dar o primeiro passo nem sempre é fácil. Mas para muita gente, histórias de quem já enfrentou esse desafio podem ser o empurrão que faltava. Foi assim com Geise, depois de aceitar o convite de algumas amigas para participar de uma corrida. Ela descobriu um novo hobby, uma paixão que só cresceu com o tempo. Eu comecei, não queria passar dos 5. E eu terminei o ano passado com a intenção de fazer 10 no final desse ano, 10 quilômetros. E eu já consegui fazer 10. Eu já fiz a minha primeira prova de 10 e estou treinando para me fazer meus primeiros 21 quilômetros. Para muitas pessoas, a corrida virou sinônimo de qualidade de vida, bem-estar e superação. Mas na ansiedade de começar ou melhorar o desempenho, alguns cuidados básicos são deixados de lado. E é justamente aí que mora o risco. As pessoas esquecem que a corrida ela também tem que ter um tempo de recuperação, um tempo de sono, uma alimentação adequada, uma parte de fortalecimento. Não é só sair correndo. Você tem que preparar o seu corpo para você ter uma melhor performance ali. E um dos primeiros investimentos de quem decide correr está nos pés. O tênis adequado ajuda a absorver impactos, oferece mais estabilidade e reduz riscos de lesões. O material que ela utiliza, por exemplo, um tênis, cada um tem sua especificidade, tem que ter um volume adequado, uma intensidade adequada, e isso vai acarretando algumas dificuldades ao longo do planejamento de treinamento. Então, não estou procurando ali profissionais especializados na área de corrida e assim causando muitas lesões, por exemplo, canelite, fascite plantar, entre outras. A gente precisa começar com o básico bem feito. Tá? O básico bem feito para quem quer praticar exercício físico é você progredir lentamente naquela atividade que você quer praticar, você ter um cuidado, principalmente com a alimentação e também uma hidratação. Outro passo importante acontece antes mesmo da largada, a avaliação médica. O acompanhamento profissional ajuda a identificar possíveis limitações, prevenir problemas de saúde e orientar a prática de forma mais segura, principalmente para quem está começando. A primeira coisa antes de começar qualquer prática de exercício físico é você passar em uma avaliação médica, pode ser um cardiologista, um médico do esporte, principalmente para afastar doenças que possam ser agravadas pela prática do exercício físico. Entre essas doenças, o foco principal seria as doenças relacionadas ao coração. Claro que também é importante a gente avaliar a composição corporal, avaliar a nutrição, né, como é que está a alimentação, avaliar se existe alguma doença osteomuscular, então doenças da cartilagem, né, dos ossos, dos músculos, tendões, para que também você esteja bem para praticar o exercício físico. O que começou como uma simples experiência virou parte da rotina. Hoje, Geise treina durante a semana, participa de provas regularmente e já alcançou uma meta que antes parecia distante, completar 10 quilômetros. Uma conquista que reforça a principal lição que ela aprendeu nas pistas. Vencer os próprios limites vale cada esforço. Tem que tentar. Vai, porque o pouquinho que você conseguir já é uma superação. E depois que você começa, é só continuar. É muito bom. Espectador do Minas Urgente, será que eu consigo tocar no meu pé, como eles fizeram? Ixi! Não. Estou enferrujado, eu preciso procurar um médico antes de começar a atividade física melhor. Eu faço caminhada, aquela coisa lentinha, mas não é o ideal, né? Após denúncia de tráfico de drogas em Uberaba, a polícia chegou até um local de venda, mas um dos suspeitos conseguiu fugir. É isso mesmo, querido? Boa tarde para você. Boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos que nos acompanham. Um conseguiu fugir, mas o outro foi capturado pela Polícia Militar, inclusive já está na penitenciária de Uberaba. As equipes do Tático Móvel faziam patrulhamento pela Avenida Marcos Xerém e receberam denúncias anônimas de uma casa que estava sendo utilizada para a venda de entorpecentes no bairro Planalto.
Então os policiais foram até esse local denunciado, abordaram o envolvido e durante buscas encontraram cerca de 26 porções e tabletes de maconha, além de balança de precisão e dinheiro. Ao ser questionado, esse homem relatou quem era o fornecedor dele através desses entorpecentes, que morava próximo. Então as equipes foram até essa segunda casa, o indivíduo denunciado, ao ver a viatura pelas câmeras de segurança, fugiu, pulando os muros e não foi encontrado. Os militares entraram na casa, encontraram outras várias porções da mesma substância entorpecente, mais 3 balanças de precisão e materiais para cortar e embalar as drogas. Então esse primeiro abordado, denunciado por tráfico de drogas, foi preso, levado até a delegacia, teve a prisão confirmada e está na penitenciária. Já o segundo segue sendo procurado pela Polícia Civil através da Delegacia Antidrogas, que investiga o caso aqui no município. Alexandre. E tomara que seja capturado logo. O Juliano fica aqui ainda com a gente, porque tem uma outra notícia aí, que o Juliano vai trazer. 2 mulheres e um homem foram presos por furtos em Uberaba. Juliano, eles tinham como alvos produtos dermatológicos. Exatamente, Alexandre, principalmente em farmácias e drogarias aqui do município e supermercados. Os policiais receberam denúncias dessas pessoas que foram alvos desses criminosos, 2 mulheres e um homem, e eles estavam utilizando um veículo e foram em várias farmácias ali na região da área central da cidade e também no bairro Santa Maria. Então, de posse das informações desse carro, os policiais iniciaram rastreamentos. O trio foi abordado na Avenida Santos Dumont e durante buscas no interior do carro, vários produtos, como você bem diz, principalmente dermatológicos, produtos caros, além de produtos de higiene e perfumaria que foram furtados em farmácias aqui no município e foram recuperados com esses 3 suspeitos. As equipes da Polícia Militar relataram que esses materiais recuperados eram avaliados em mais de R$12 mil, foram reconhecidos pelas vítimas, bem como os 3 envolvidos. Então o carro foi levado para o pátio credenciado pelo Detran e, pelo menos por enquanto, esse trio suspeito de furto não vai cometer mais crime, porque os 3 tiveram as prisões confirmadas na delegacia e foram encaminhados para a penitenciária de Uberaba, permanecem à disposição da Justiça. Alexandre. Muito obrigado, Juliano. Tá aí, materiais dermatológicos para cuidar da pele, rejuvenescer a pele. R$12 mil. Avaliado em R$12 mil. Olha aí, eu posso ver daqui, tem creme facial para anti-envelhecimento, tem também protetor solar anti-envelhecimento, enfim, tudo produto bacana, tudo produto caro. Esses produtos são caros, gente. Você entrar numa farmácia para comprar um produto desse, você tem que ter grana na mão. É claro que há outros mais baratos, mas esses aí não são baratos, não. Por que eu estou dizendo isso? A avaliação que a polícia fez dos valores aí, cerca de R$12 mil de produtos. Foi apreendido no fim de semana em Uberlândia o carro de um homem investigado na Operação Rota Andina da Polícia Federal. Um carrão, né? Ele é suspeito de lavagem de dinheiro e financiamento de organização criminosa. O Porsche avaliado em quase... Calma, eu vou até respirar um pouquinho antes de dizer o valor do Porsche, R$600 mil. Isso mesmo, roda aí, R$600 mil. Estava com o advogado do suspeito que está foragido da justiça. A ação teve apoio da PM, que localizou o veículo no hotel em que o advogado estava. A Operação Rota Andina tem como foco uma organização criminosa internacional que atua no tráfico de drogas. Olha que carrão bonitão, gente, e caro, né? Um apartamento, né? É um apartamento móvel, não é isso? Ou, dependendo do valor do apartamento, mais de um apartamento, pelo menos 2, vamos lá, né? 300 mil, um apartamento de 300 mil, né? Ou mesmo um apartamento de luxo de R$600 mil. Tá aí apreendido esse Porsche. Vamos para um breve intervalo, a gente volta já já. Em Uberlândia tem muito trabalho todo dia, para a saúde avançar e chegar até você. As obras do CAPS estão acontecendo no Novo Mundo. E em breve tem CAPS no Jardim Botânico, para fortalecer o atendimento em saúde mental. A cidade ganhou um novo hospital de internação, mais moderno e equipe completa.
E já já fica pronto o novo ambulatório Herbert de Souza, maior e mais moderno, para cuidar melhor das pessoas. Criamos o programa Mulher em Foco, ampliando as consultas e exames para a mulher. Com mutirões de saúde ocular, a Prefeitura zerou a fila de cirurgias de catarata, além de dar óculos de graça para as crianças da rede pública. Investir em saúde é investir na vida. Prefeitura de Uberlândia. Com você, por todos. E o Trem da Roça, aqui você encontra tudo aquilo que você precisa. Gente, tem muita coisa boa. Vale a pena vocês virem conhecer o Trem da Roça Uai aqui em Uberlândia. Vocês vão se encantar. Girauto Band, direto da GWM, e eu estou aqui por um motivo, porque eu quero saber sobre o lançamento do Hora 5. Mais uma vez, sucesso, Natália. Hora 5 foi lançado no dia 24 e em menos de 3 horas esgotou o estoque nacional, que era para um mês de lançamento. Então nós estamos pegando pedidos para todos os clientes dentro da Euroville e aguardando a liberação de um novo lote para colocar mais pedidos. Enquanto ele não volta para os estoques, a gente tem muitas outras opções aqui, né? Sim, já conceituada a linha Ravel, né? Agora com o Ravel H9, 100% diesel, 7 lugares, sucesso de venda também. E o H6 também, sucesso de vendas, tem mantido o seu sucesso e disponibilidade aqui de H9, de Power, de Hora, de Ravel, toda a linha completa, loja em ampliação, estamos aumentando a loja para receber você com todo o conforto possível. Vem pra cá. Vem, Euroville. Goleada de oferta é só no Bahamas e no Bahamas Mix. Preço baixo todo dia, né? Leite Semil, 1 litro, 4,79. Bebida láctea Semil, 200 ml, 98 centavos. Frango Ferreira, quilo, 7,49. Capa de contrafilé Mata Boi, quilo, 29,90. Chama Variners! Capa de contrafilé só R$ 29,90. Papel higiênico Deluxe, leve 12 rolos, pague 11, R$ 9,89. Seleção do preço baixo, né? É no Bahamas e no Bahamas Mix. Já estão em vigor as regras do chamado defeso eleitoral, que impõe restrições a agentes públicos e candidatos durante o período que antecede as eleições. César Campos está de volta e tem os detalhes. César. Alexandre, restrições que inclusive estão previstas na legislação eleitoral e que passaram a valer neste sábado, exatamente há 3 meses antes do primeiro turno das eleições, que está marcado para o dia 4 de outubro. O objetivo é evitar o uso da máquina pública para beneficiar aí os candidatos durante o período da campanha. Entre as principais proibições está a participação de candidatos em inaugurações de obras públicas. Também fica vedada a publicidade institucional dos órgãos e de entidades públicas, com exceção das comunicações aquelas de utilidade pública. Sites e canais oficiais do governo também devem retirar conteúdos que possam promover políticos, incluindo nomes, imagens, símbolos ou ações associadas a possíveis candidatos. Outra restrição importante, Alexandre, é a proibição da contratação de shows artísticos com recursos públicos para eventos relacionados à administração pública. A legislação também limita a movimentação de servidores. Durante esse período eleitoral, ficam restritas aí as nomeações, as exonerações, as transferências, e a exceção é justamente as situações previstas em lei ou para garantir serviços essenciais. As regras ainda impõem limitações à transferência voluntária de recursos entre a União, os estados e os municípios, com exceção de obras que já estão em execução ou situações de calamidade pública. Já a partir deste domingo, ou seja, desde ontem, pré-candidatos estão autorizados a fazer propaganda interna voltadas justamente para as convenções partidárias que terão início no dia 20 de julho. O primeiro turno das eleições está marcado para o dia 4 de outubro e o segundo, se necessário, para o dia 25. Volto com você, Alexandre. É isso, obrigado. César está chegando, está chegando. Então aí o César trouxe as regras do defeso eleitoral, né? Que muda aí a rotina dos gestores, as regras já estão valendo. A prisão de um influenciador acusado de crimes sexuais contra crianças reforça o alerta para os pais. Os jogos online podem ser uma porta para a ação de criminosos. Um ambiente divertido, envolvente. Os jogos online atraem um público de todas as idades, mas principalmente crianças e adolescentes.
O problema é que muitos bandidos utilizam falsas identidades e aproveitam a ingenuidade das crianças para agir. A prisão do influenciador digital Matheus de Bernardi pode ser mais um desses casos. Ele foi detido em Florianópolis, acusado de cometer crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Geralmente, o criminoso se passa por outro jogador também adolescente. Depois de ganhar a confiança da vítima, o pedófilo pede fotos e vídeos íntimos como se fosse um desafio. E é aí que começa a chantagem. Com o material, esses criminosos passam a intimidar as vítimas, ameaçando publicar as imagens já enviadas. Para proteger os adolescentes, o diálogo é muito importante. A maioria desses adolescentes, eles ficam submetidos às extorsões sexuais online. Por quê? Porque fizeram uma bobagem, às vezes uma bobagem pequenininha, mas eles têm tanto medo de contar para os pais e pedir socorro e que aquilo apareça, que eles continuam se submetendo às chantagens. Além do diálogo, os pais precisam saber o que os filhos fazem. A Branca, de 8 anos, sabe muito bem os riscos do mundo digital. É que desde criança foi orientada pela mãe a gostar dos gibis. E o que você fala para os seus amiguinhos? Que gibi é mais legal que celular? Eles não ouvem, porque todo mundo tem, só ficam falando disso na escola. Para a Branca e o irmão Levi, apenas jogos sem conexão à internet são permitidos. Outras crianças têm acesso às redes sociais, têm acesso a jogos online e eles não têm. Então a gente restringe mais justamente para que eles entendam a importância de preservar a imagem, de preservar essa comunicação com pessoas que eles conhecem. É isso, e os pais não podem ficar temerosos de usarem, de argumentos fortes com o filho, não é? Bater não estou falando de bater não. Mas se o menino, a criança, insiste, o pai tem que ser rígido, afinal ele é o adulto, é ele que é responsável por essa criança. Então tem uma tendência aí de os pais não quererem ser mais duros com os filhos. Não, tem que ser duro mesmo se houver uma insistência, porque pior é o filho ser vítima de abuso sexual, de importunação sexual. Então fica o alerta. Gente, daqui a pouco tem o Band Mulher. Vanessa Pires já está aqui com a gente para trazer os destaques. Oi, Vanessa, boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde para todos vocês. Uma ótima semana, que seja produtiva, abençoada. E eu estou esperando vocês, porque daqui a pouquinho a gente tem previsão do futuro. Vocês já sabem, né? Hoje, segunda-feira, é dia de tirar as cartas com os conselhos. Então, para você que quer saber sobre a vida amorosa, financeira, saúde, o que você quiser, vem com a gente. E também hoje nossa mulher empreendedora é uma fotógrafa que tem uma carreira longa, uma longa jornada para ela trazer para a gente aqui todos os desafios e as conquistas para te inspirar. Então, daqui a pouquinho eu tô chegando com o Band Mulher. Você sabe qual é a carta que eu queria tirar hoje? O Sol. O Sol é uma das melhores cartas e é meu regente. Eu sou leonino. Verdade. O Sol é o regente de Leão. Se a gente pudesse ter previsto que o Brasil ia ser eliminado, a gente não tinha passado tanta raiva, né? O Brasil pegou, na verdade, o dependurado. Eu acho que a carta do Brasil de ontem foi o dependurado. Gente, ele entende de carta, né? Ele contou outro dia, né? Obrigado, Vanessa. Bom programa. Daqui a pouco o Band Mulher, gente. Depois do Minas Urgente. Vamos para o rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Minas Urgente. Oferecimento Azulim. Tudo o que você precisa, qualidade, praticidade. Só Azulim é da Start. Agroband News. Oferecimento Universidade do Agro Uniub. A primeira do Brasil. Tá todo mundo na Uniub. Matrículas abertas. Cocacer. Pronta para o futuro. Olá, sejam bem-vindos a esta edição do Agro Band News, que está no ar a partir de agora, trazendo as principais notícias do mundo agro. O governo federal deve aprovar ainda esta semana o aumento da mistura obrigatória de etanol anidro na gasolina, que passará de 30% para 32%. A informação foi antecipada pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Segundo ele, a medida faz parte da política de transição energética e deve fortalecer a produção de etanol, inclusive o produzido a partir de milho. O ministro também afirmou que o governo pretende ampliar no futuro a mistura de biodiesel no diesel, desde que os estudos técnicos comprovem essa segurança e também o bom desempenho dos motores.
Mesmo apresentando retração nas exportações, Minas Gerais se mantém como um dos principais protagonistas nas exportações do país. Entre janeiro e maio foram exportados mais de 7 bilhões e 300 milhões de reais, uma queda de 12,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda assim, o agro mineiro está entre os 3 maiores estados exportadores, com 10,3% do volume total nacional. Avaliado entre janeiro e maio, com aumento de valor e volume de 4,8%. Isso só nos setores sucro-alcooleiro e cafeeiro. Mas a produção de soja e carne também ajudaram a equilibrar o desempenho e comprovando também a capacidade de variedade na produção estadual. No ranking das exportações, o café se mantém como o carro-chefe mineiro e gerou 3 bilhões e 82 milhões de dólares em vendas, totalizando 52,1% da receita do setor. Apesar da exportação ter caído 21% em relação ao ano passado, o valor aumentou em 7,3%. Isso significa que a retração se refere à quantidade exportada, não à competitividade do café brasileiro no comércio mundial. Com essa notícia, o Agro Band News termina por aqui. Obrigado pela sua audiência. Voltamos na próxima. A Ecovias do Cerrado informou que vai realizar uma interdição no quilômetro 685 da BR-365, em Monte Alegre, sentido Ituiutaba, para obras na rodovia. A intervenção começou hoje e vai até sexta-feira. Durante esse período, o tráfego será desviado para a via marginal local. Você, motorista, fique atento. Bom, o Minas Urgente de hoje fica por aqui. Durante toda a semana até sexta-feira, as férias do Ricardo, eu estou com você. Beijo no coração. Até lá, você fica agora com o Band Mulher. Tchau.